Fala pessoal, estamos aqui mais uma vez no segundo episódio do Impacto Paulista. Hoje, com o nosso querido comerciante local aqui, o Maurílio, ele que veio do interior, que eu estou curioso para saber de onde que o Maurílio veio do interior, com a nossa querida Pérola de Iemanjá, Denis Ferraz e eu aqui, Thiago Luz, nesse nosso bate-papo, onde a gente vai dialogando sobre tudo que é importante para a cidade, para o estado, que impacta você paulistano. Vamos lá, pessoal? Isso aí. Boa. Prazer, Maurílio. Muito obrigado pela honra da sua presença. E eu que agradeço. Estou lisonjeadíssimo de estar aqui. Ambiente maravilhoso, pessoas maravilhosas, cheio de conteúdo. Eu acredito até que, obviamente, vocês têm muito mais conteúdo aqui do que o Helles convidado, né? Mas, enfim, vamos tentar desenvolver alguma coisa, uma conversa interessante aí. Maurílio, ele se subestima. Ele fala, Helles convidado. O Maurílio, ele é o dono de 3 boates, tá no mandável. E ele era um cara muito conhecido lá e teve que sair corrido. Não sei porque, nós vamos descobrir agora por que ele saiu corrido da Vai cidade. estourar a bomba aí. Parece que deu algo errado lá nas 3 boates que ele tinha. Ele andou fazendo alguma coisa errada lá e sei lá o que aconteceu. Acabei Tô com o brincando. Maurílio vende fruta. Mas é isso aí. Agora, falando sério, bem-vindo. Gostei muito, né, de você ter aceitado o convite. Não é Helles convidado, não. Você tem muito conteúdo, tem muita informação para passar pra gente. Geralmente a gente passa lá no comércio do Maurílio, que é onde fica, inclusive, Maurílio? Fica na Avenida Roberto Uraguchi, número 251, pertinho da Praia do Sonho. Aqui em Itanhaém. Sacolão, é o melhor sacolão daqui da região. Na verdade é um misto, né? É uma adega, um hortifruti, tem agora um espaço de mini mercado, tem carvão, tem gelo. Nós, na verdade, fomos agregando aos poucos os produtos conforme a necessidade das pessoas, né? E aí a gente foi colocando, acabou que virou quase um mini mercado agora, né? Sim, eu passando ali, fruta eu passava direto. Quando eu vi que tinha uísque, eu voltei. Aí a Pérola começou a comprar fruta, que tem também. E o Maurílio, ele veio do interior e tem um motivo, né? O que te trouxe para Itanhaém? O que aconteceu? Pois é, na verdade... E só um detalhe, desculpa te cortar, só um detalhe. Qual cidade que é que ele queria saber? Pilar do Sul fica do ladinho de Sorocaba. Ah, bacana. Interior de São Paulo. Sorocaba. Exatamente. Ocorreu que há poucos meses atrás, né? Porque nós inauguramos tem 7 meses, na verdade. Então, assim, no final do ano passado, nós sofremos um prejuízo muito grande com relação à desvalorização do nosso produto, né? Produto que nós produzíamos no sítio, que é o carvão, no caso. Lá super desvalorizado, ninguém queria, a gente meio que tinha que ficar se humilhando para os clientes e mesmo assim ele ficou encalhado. Ocorreu que vindo para cá para passear, nós vislumbramos que o mesmo produto que não tinha valor lá, aqui valia 4 vezes mais. Daí foi a sacada de, olha, vamos montar uma distribuidora no litoral? Inicialmente era para ser só uma distribuidora de carvão. Graças a Deus que foi ocorrendo de maneira diferente, porque se eu tivesse feito isso e insistido somente nesse segmento, eu teria fechado já, com certeza, porque não vende carvão durante o ano. Explode a venda e é relativa a um grande volume que se espera somente em período de temporada. Isso já é sabido agora. Então, assim, os outros segmentos que nós agregamos nos ajudaram a alavancar o comércio nesses meses fracos. Sim. Entende? E é isso, a história basicamente é essa. A gente veio para cá para conseguir valorizar mais o nosso produto, que era desvalorizado no interior, entende? E deu super certo, a gente se adaptou aqui, eu gostei da cidade, fiz vários amigos, atendo muitos clientes, a gente traz bastante produtos do interior, queijo, pamonha, ovo caipira, coisas que você não encontra por aí, entende? Sim. E tem sido super bem aceito, aos poucos a gente tem agregado bastante conhecimento, bastante amigos, e a gente está atendendo da melhor forma possível. Eu acredito que está sendo bem feito o nosso trabalho, até porque os nossos amigos nos convidaram, aliás, eles me convidaram para vir aqui, né? Então, de certa forma, acredito que a gente vem fazendo um bom trabalho, entende? Porque se eu fosse um cara ignorante, um cara até um pouco bruto, talvez eles nem cogitariam essa situação de me trazer aqui, né? Então, basicamente isso. Não, ainda mais por essa mudança, né, de produzir algo e você lidar com o consumidor final, né? Eu acho que é uma diferença muito brusca, cara, né? Como é que foi essa adaptação? Exatamente. Lá no interior, o meu único contato era com porco, galinha, cavalo, vaca, de verdade. O único ser humano que eu interagia lá era minha esposa, de verdade. E os funcionários do sítio, quando eu topava com eles. Então, assim, realmente foi uma mudança muito drástica, mas como
eu carrego na minha bagagem de vida algumas outras experiências, né? Já trabalhei em São Paulo, já estive em lanchonete, em padaria, em mercado. Então eu tenho um feeling para o negócio também, de certa forma. É que eu passei muito tempo da minha vida escondido no sítio, então eu acabei ficando um pouco enferrujado nessa questão. Mas nesses 7 meses aqui, eu já consegui de novo botar para rodar essa questão aí de ter esse contato com o público, atender o pessoal, conversar, porque cliente é assim, eles querem algo um pouco mais íntimo, entendeu? Eles querem que você demonstre para eles que você é meio que um amigo. Sim. Como trata-se de um comércio pequeno, precisa disso, entende? É diferente de você ir numa rede de supermercado grande lá, você é só mais um cliente e sempre vai ser. Eles não precisam bajular você, entendeu? Se você não for mais, sem problema, vai ir outras 100 pessoas no seu lugar. Agora, comércio pequeno precisa ter um adendo no atendimento, precisa ter um pouco mais de afeto, de carinho, de aconchego ali, de amizade, para o cara poder falar, caramba, que lugar legal. O preço dele nem é tão bom, mas o cara é legal. Eu vou voltar lá porque eu quero conversar com ele, eu quero falar com ele. É assim que funciona. Comércio pequeno é mais ou menos assim. Mas o preço é bom. Eu não, pior é que assim, eu tô achando que era exclusivo mesmo, cara. Olha que ele trata todo mundo igual. Caraca, e eu indo lá falei, nossa, ele gostou da gente mesmo, cara. Nossa, meu, olha que frustrante isso pra mim agora. Perdoa. Ei, não, vamos comprar um sacolão lá agora, mano. Não, lá é mais caro. Lá é mais caro, vamos continuar com o Maurício. Produto de qualidade é bom, né? E uma coisa que a gente estava conversando ainda hoje, vai muito político lá, né? Sim, bastante. Quem que já foi da cidade aí que é conhecido, que você lembra, assim? Conheço a Cris Forcel. Foi lá já? Eu acredito que o tio dela, o senhor, que é o senhor Ah, Forcel. é o Matusalém dos Forcel. Tá? Tem um rapaz que também trabalha no DEC. Garzon, Henrique Garzon. Isso, esse mesmo, exatamente. Então, assim, já tive algumas oportunidades de conversar com alguns políticos ou ex-políticos, né, lá no comércio também. Foi interessante, foi bacana, deu para expor algumas ideias, não sei se concordaram com todas, provavelmente não, né, mas eles foram cordiais ali, acabaram ouvindo e, tá certo, tá tudo bem, mas enfim. A situação é que esse é uma grande pauta na cidade, né, a questão da política, né, uma cidade tão antiga. E dentro dessa parte da política, como você veio do interior para cá, o que você viu de diferente? O que você acha que dá para dar uma melhorada? O que dá para comparar lá com... O interior você falou que estava no sítio, né? Tudo bem que você é para cidade e tal. Assim, com todo respeito, o saneamento básico do sítio da minha região é melhor do que o saneamento dessa cidade. Ah, sim, de qualquer lugar. De verdade, assim, né? você pode pensar que eu estou querendo desmerecer ou desvalorizar. De verdade, se vocês... tanto que, a gente está falando de uma cidade de 500 anos que ainda estão mexendo na rede de esgoto da cidade. Talvez não tenha dado tempo de arrumar antes, né? Ou faltou verba, não sei. Enfim, a questão é que interior, no geral, é muito mais bem estruturado. Se você pega, por exemplo, a cidade de Pilar do Sul, de onde eu vim, cara, é surreal. Você vê assim que é uma cidadezinha minúscula, parece uma casinha de boneca, sabe? É toda bem estruturada, bem fundamentada, tudo bem organizado, as suas glebas, tudo bem, cada coisa no seu lugar. Aqui é meio bagunçado, eu percebi nesse ponto. Enfim, certamente muitas pessoas que virão esse vídeo vão achar que eu estou sendo um pouco ríspido, né, na minha opinião, mas a opinião, ela tem que ser dada, né, e não aceita, desde que não te ofenda. Sim. Né? A questão é você aceitar ou não a ideia, a opinião em si. Enfim, eu acho que daria para melhorar muita coisa aqui, daria para o pessoal criar novas oportunidades, né? A questão do saneamento, como nós conversamos inclusive no comércio, eu acho que meio que nem precisaria ficar somente a cargo da prefeitura. Se a prefeitura, de alguma forma, explorasse mais a questão do turismo nessa cidade, certamente os empresários que seriam atraídos para cá, eles trariam grandes obras e grande estrutura no tocante do saneamento básico para a cidade, entende? Meio que seria terceirizado, sabe? Privatizado, perdão. De certa forma, meio que seria, não diretamente, mas seria como se fosse uma privatização em segundo plano, vamos dizer assim, né? Parcerias, isso, né?
o setor... Porque, você veja bem, se um grande empresário for atraído para cá para construir um prédio, por exemplo, cara, ele vai ter que fazer toda a tubulação, Sim. ele vai ter que fazer a conexão com a rua. Sim. Então, entende? O cara automaticamente ele vai trabalhar em função de investir no saneamento. Ele não vai poder Sim. construir um prédio e esperar que a água caia do céu e vá direto para a privada Uhum. do inquilino, entende? Então, é isso. A questão de turismo é isso, traz investimento, investimento traz estrutura, infraestrutura, traz saneamento, traz muita coisa. Se essa cidade investisse só em turismo, cara, só, nos próximos 10 anos, ela avançaria 100 em Sim. todos os aspectos que você imaginar. Só que como ela é esquecida na parte do turismo, as pessoas só lembram que isso aqui existe quando chega dezembro que todo mundo entra em férias. Exatamente. Traz o turista de um dia. Ele vem, suja a cidade e vai Exato. embora. Ele não consome, Tanto não que compra tem a nada. questão de, né, que eu já fiquei sabendo, falta água, falta não sei o quê, falta não sei o quê. Falta porque não tem estrutura. Uhum. Exatamente. A cidade está aqui há 500 anos recebendo do turista, sabe que o fluxo de gente é violento. E por que que no ano seguinte não sana o problema? Porque como diz, né, não se resolve, você não precisa resolver o problema, resolva a causa. Sim, E aqui não resolve nem causa nem problema. essa frase que o Denis falou, do turista de um dia, né? Aqui em Itanhaém ainda não participei desse debate, mas eu vi bem parecido no inverno, em Campos do Jordão, os empresários de lá discutindo sobre o tipo de turista que alguns tipos de atrações trazem ou não, né? O turista de um dia, aquele que traz a própria estrutura, que ele traz o que ele vai consumir, ele traz a comida, ele vem, ele não gasta na cidade, ele não se alimenta na cidade, ele vai no ponto turístico, Pô, e você ele multiplica sobrecarrega, Multiplica isso por 100 mil. ele não faz a cidade crescer, ele faz a cidade inchar por uns dias, Exato. Isso. porque a cidade não produz, não consome. Exato. Isso não é tão benéfico Exato. quanto você conseguir criar um vínculo, né? Exatamente. Você fazer... uma das primeiras coisas que eu percebi quando eu mudei aqui para Itanhaém foi o número de depósitos de material de construção, né? Porque justamente essa coisa da Nossa, casa de mesmo. veraneio, se você for ver, eu que venho de São Paulo, você ir para uma loja de material de construção, você tem que pegar o carro e dirigir, tipo, 10 minutos, 15 Sim, minutos. pelo menos, Aqui né? cada esquina tem um, porque justamente isso, são várias pequenas obras inacabadas e as pessoas acabam exato. não dando sequência à vida aqui, né? É verdade. É verdade. E esse lance do turismo aqui nessa cidade, ouvi dizer que a gente tem mais de 50 cachoeiras. Não são exploradas. Ninguém explora o lado de lá. Explora o lado praia, mal explorado, que é o turismo de um dia. Tem cachoeira. Outra dica que deram, não sei se é Guarujá. O Guarujá parece que ele tem uma marina, que é para esses veleiros que eles atravessam, né? O oceano. Vem gente do mundo inteiro. Não sei se é Guarujá, Caraguá, alguma coisa assim. Acho que é Guarujá. Eles têm uma marina lá que o veleiro ele vem, ele atravessa o mundo e tem um monte de turista que viaja de veleiro. Olha. Você já pensou, você faz uma marina na Boca da Barra dessa, você faz um negócio para atracar os veleiros ali na Boca da Barra, além de ser um negócio bonito, não sei se vocês viram em Santos, falaram assim, eu vi uma imagem, um final de tarde em Santos, pô, a coisa mais linda, tá o pessoal descendo, né, aí tá o canalzão de Santos, daqui a pouco me passa um transatlântico, Nossa. mas coisa mais linda, ele vindo assim devagarzinho, sabe, é majestoso o negócio, né? Ele vem todo ali, numa praça ali, em Santos. Se você faz um negócio desse, aqui a gente tem condição. Sim. Faz ali na Boca da Barra, porque o veleiro, esses veleiros que o pessoal viaja, geralmente são famílias, né? Eles não são pesados, né? Não precisa de um lugar muito fundo, apesar de que eu achar que ali é fundo pra caramba também. Mas eu acho que seria uma das opções. As cachoeiras, por que o pessoal não faz um turismo para explorar esses lugares? Porque o lado de lá é mata, é parque, mas ninguém da povo né, não liga muito para isso. Você falou, né, do saneamento básico, eu lembrei, eu tinha vontade até de rir quando eu vi, eu ainda tenho vontade de rir porque eu não ligo mesmo. O pessoal sai da praia hoje e sai com areia no pé. Sim. E eles vão limpar a areia do pé na aguinha que está escorrendo ali. Opa. E eu falo, gente, aqui não tem esgoto, é fossa. Aí tem a fossa negra e a fossa cética, né? A fossa negra fica ali, dentro ali, né? E a fossa cética, ela tem que jogar, que senão ela enche, né? Transborda. Sim. E aonde que ela joga? Hein? Aonde que ela joga? No seu pezinho que vem para Itanhaém. Quando você vai limpar o pezinho naquela água, é aguinha de cocô. Mas é refrescante, porque ela é mais geladinha, né? Mas tem um cocôzinho ali. Se eu fosse você, eu não limpava o pé na aguinha de cocô. Mas todo mundo faz isso, é uma prática comum. Porque, o Maurílio falou, não tem saneamento básico. Já é a segunda cidade mais velha do país. E desde sempre, aguinha de cocô na rua. Não é verdade? Pois é, eu sofro por causa dessa água aí.
Porque É porque não tem essa questão do saneamento e a questão da saúde acaba ficando também comprometida. Pois é, verdade. Bem lembrado, porque é o seguinte, você sai na rua, você anda pela rua, essa rua, ela é toda regada de aguinha de cocô. Todo lugar que você vai tem aguinha de cocô. Você está caminhando na calçada, quando tem calçada, olha a gente descendo ali. Quando tem calçada, quando não tem, você está pisando na aguinha de cocô, aí você entra dentro da sua casa de sapato. Aí você entra dentro da sua casa de sapato, quando você volta descalço, porque região praiana a gente anda descalço, é um costume, né? Você volta descalço, você já volta se contaminando naquele chão que você pisou, que você veio da rua. E sei lá, eventualmente você encosta alguma coisa, cai alguma coisa no chão, você pega. Quer dizer, aqui a recomendação é que não tome a água de Itaém, já ouviu falar? Sim. Sim. A água de torneira de São Paulo é recomendado, você pode tomar da torneira. E você sabe Que que, é boa. inclusive, uma situação favorável lá do interior, né? Que inclusive da cidade de onde eu venho, Pilar do Sul é conhecido como a nascente das águas. Tem uma das águas mais límpidas e puras do Brasil. Então, e tipo assim, se você vê o sistema de tratamento de água lá é surreal, surreal de moderno, sabe? Só perde para Indaiatuba. Indaiatuba, salvo erro, foi pela 6ª vez eleita a melhor cidade de se morar do Brasil. Pilar do Sul só perde para lá, entende? Então, é assim, cidade de interiorzinho, para quem quer sossego, para quem quer paz, uma estrutura violenta na cidade, saneamento nem se fala. Aqui também tem bastante violência. Tem, não é isso, É, né? tem bastante violência. Bom, agora, com tem relação uma ao estrutura violenta legal mesmo. Em relação ao saneamento, eu acho que assim, já que a prefeitura está fazendo algo, aparentemente, né? Então que começasse da CESP para lá. Porque é ali, segundo o meu irmão estava me relatando, que quando chove aumenta tipo 1,5 m de água, cara. O pessoal perde imóvel, perde tudo que tem nas casas. Então assim, beleza, tá tudo atrasado, tá tranquilo, fazer o quê, né? Vida que segue. A questão é, já que vai mexer, começa de onde tá mais crítico, porque quando começar o período de chuva agora, janeiro, pelo menos no interior, eu não sei como é aqui no litoral, mas lá janeiro chove demais. Então eu acredito que você vê, muita gente vai começar aquele looping, né, de novo infinito, de todo ano perder móvel. Meu irmão, por exemplo, ele fez um muro de concreto nas portas, só que ele fala que não tem condição porque quando dá essa enchente começa a entrar água pelo ralo do banheiro, fica um negócio assim esquisito, sim. sabe? Então assim, você vê que é inadmissível uma cidade com 500 anos, cara, de história. Tipo assim, a gente tá falando aqui de saneamento, cara, é tipo... Eu lembrei sabe? de um outro negócio, quando eu venho pra cá desde sempre, né? Minha avó tinha casa lá do Suarão. E eu lembro que eu descia sempre com um grupo de amigos. E tinha um amigo, ele tava tomando banho. Aí ele terminou de tomar banho, ele abriu a porta, né? Tinha se secado e tal, de roupa. Aí de repente ele foi no box, aí ele fez assim, ele abaixou, daí ele pegou. E eu tava vendo TV sentado no sofá. Aí ele abaixou, daí ele pegou um negócio assim, daí ele fez assim, ó. Denis, o que é isso aqui? Eu olhei e fiz assim, ó. Cocô. E continuei assistindo. A água voltou pelo ralo, trazendo Bem-vindo a aí, sujeira, Itaém. porque não tem. As casas precisam ter aquela válvula, sabe? Tem uma Sim, válvula que é só sim. sair. Quando quebra, a água volta tudo. E você Mas sabe- foi tão assim, sabe? Eu assistindo, eu olhei e fiz assim, Você sabe que muitos empresários, né, eles deixam de vir para cá, de investir aqui por conta disso, entendeu? É uma cidade que ela precisa ela tem muito potencial, cara, muito, muito. Turismo, evidentemente é assim, em primeiro lugar, o potencial turístico aqui tem é gigantesco, mas não é explorado. Sim. Não é explorado e não é de verdade. Ninguém nem liga. Aqui é terra de ninguém, cara, de verdade. Você vê milhares de casas abandonadas, aí você fala, mas o pessoal só vem no fim de ano. Pô, o cara vem só no fim de ano porque não é viável morar aqui, entende? Tipo, o cara que tem grana vai ficar aqui pra quê? Não tem um shopping, não tem um parque, não tem um saneamento básico. Então, assim, entende? Meia-noite O acabou cara- tudo. O cara tem casa aqui porque ele tem grana, tá sobrando grana, ele tem uma casa na praia, beleza. Aí ele vem beber cachaça aqui no final do ano, curtir e voltar pro saneamento lá de São Paulo, entende? Mas é isso aí mesmo. cara. Entendeu? Porque você vê, se o cara tiver com a grana contada para comprar uma casa e ele não pode se dar o luxo de ter duas, o cara não vai escolher Itanhaém, de verdade. O cara vai morar em Sorocaba, pô. É outro padrão de cidade também. Você tem vontade de entrar na política? Cara, eu não tenho vontade. Eu acho até que eu nem levo jeito para isso. Mas assim, eu tenho
as minhas opiniões formadas, né? E eu não sei se são bem aceitas, se seriam bem aceitas, mas eu acho que o fato de você ter opiniões formadas e impor isso é importante pra caramba, sabe? Porque às vezes pode ter dar um twin na cabeça de quem realmente está lá com poder Sim. fazer algo, fala, caraca, esse cara tá certo, ele falou uma verdade aí que ninguém fala, porque geralmente os políticos influentes eles estão rodeados, né, por pessoas que vão sempre puxar a sardinha para ele, né? Mas Sim. que talvez ocultem ali a verdade, que precisa ser dito. Pô, cara, é o seguinte, você está gastando com tinta, mas você deveria comprar tijolo, entende? Agora o cara que, de repente, ele dá um ouvido aí, independente do posicionamento político da pessoa ser esquerda, direita, eu acho que a gente tem que ser parcial, cara. É complicado hoje em dia, tá muito... E você viu que eu queria saber a sua opinião também. São 10 vereadores, né? Nós temos aqui agora. Saiu uma lei lá, eles conseguiram fazer lá na Câmara no último dia, né? Então, fizeram ali rapidinho. Agora são 15 vereadores aprovaram. Isso aí melhora em quê? Por quê? Qual que é a sua opinião Eu acho que sobre? melhora só para quem foi eleito, né? É, que o povo não precisa não, De né? verdade, porque assim, eu O acho que você acha disso aí, com Thiago? todo respeito, Ah. eu acho que 2 vereadores era suficiente, cara. Bom, eu vou falar a parte técnica sobre isso, tá? Não necessariamente reflete a minha opinião. Vou falar o que diz o manual. Em teoria, o vereador, ele tá lá para representar a população e fiscalizar a prefeitura. Então, são vozes e olhos diferentes para estar atento ao que o executivo faz, Isso- fiscalizar e cobrar. Essa é a teoria. Isso que rege o fluxograma do trabalho dessas pessoas, né? Mas, em Era prática, para ser assim, ninguém exato. faz isso. Então, assim, por isso que também, imagina-se, vários partidos diferentes conseguem eleger pessoas diferentes para as cadeiras diferentes, e um partido consegue eleger alguém para a cadeira de executivo, e os partidos eram para criar como eu posso colocar assim, a oposição construtiva das questões. Agora, é uma coisa que em muitas cidades a gente vê completamente diferente disso, que você vê o prefeito coloca determinada pauta e 100% de aceitação em tudo que o prefeito coloca, né? Então, não é Tá isso. numa bolha, entende? No qual é extremamente favorável para ele e confortável, né? É uma zona de conforto. Sim. De tudo o que o cara defende é aceito, é concordado, é dado como correto. Isso é errado, tem que furar essa bolha, entende? Mas eu entendo que time que está se ganhando não se mexe. Então, aí talvez, espero que, em teoria, ampliando para 15 vereadores, imagina-se que, e a gente está assim, de 10 para 15, então está Certo. aumentando 50% do número total. Para ter mais contraditório, para ter mais opiniões diferentes e mais questionamentos, né? Só que até o nosso regimento interno da Câmara Municipal de Itanhaém também é algo que precisava ser alterado e mudado, né? Você coloca reunião secreta, é um tipo de, para quem não sabe, assim, algumas coisas aqui são decididas, literalmente, aliás, algumas não, as principais coisas são decididas, não lá na hora do voto, mas os vereadores se recolhem, dialogam durante a sessão, tipo, tem um trecho que eles se recolhem sem câmera, sem ninguém tá assistindo, para poder verificar como é que vai ser discutido o ponto, aí só vem para colocar o voto na tribuna. E isso é algo que na Câmara Municipal de São Paulo já foi abolido há muitos E anos. as brigas é fake, né? Isso se chama Briga é tudo fake. se chama combinação, né, na verdade. Esse momento em que eles conversam em off, né, certamente existe uma combinação lá, entende? E é isso que coloca em dúvida, em descrédito a política, entende? É complicadíssimo, mas eu acho que deveria tudo ser feito muitas claras, deveria enxugar de 15 para 2, para o cara trabalhar pra caramba, para o cara ter que sair todo dia na rua, o cara ter que apresentar projeto, tipo um cara que está fazendo faculdade. Se ele não apresentar resultado, ele vai tirar nota baixa. Tem um problema só de colocar 2. Quando tiver votação, é cara e coroa? Eu sou aqui, você aqui. Ó. Você ganhou. Faz sentido. Joguei pouco. Bom, eu fiz Já essa pensou outra- na Câmara a decisão dos projetos de lei? Vamos lá. Ok, pô. Porque você vê, né? Você ganhou. Porque se você parar para analisar, o que eu falei tem um fundamento do meu humilde ponto de vista, que se a lógica de quanto mais pessoas, mais trabalho, então a gente teria que ter um presidente para cada estado do Brasil. Começa por aí, né?
Por que só tem um que dá para governar, que pode e deve governar o Brasil inteiro? Porque é uma autoridade no qual pode, através dela, ser delegado muitas funções, muitas diretrizes, entende? Então, por que Mas que eu tenho que ter 15... Troca só o nome, é governador. Mas é. Fato, mas assim, não, quer dizer, o cargo em si, entende? Tipo assim, por que que eu não tenho que ter, então, 27 presidentes, entende? O cargo em si, eu quero dizer, por que que o Sim. vereador em si, por que que eu tenho que ter mais vereadores para fazer provavelmente o mesmo que está sendo feito, talvez até um pouco menos, porque se tem mais pessoas, talvez crie um pouco mais de folga. Cara, é aquela teoria do fazer menos com, aliás, fazer mais com menos, entende? Eu sou muito disso, por conta do comércio. Ó, eu pensando nesse lance da oposição também, de ter mais oposição, porque também, por outro lado, existe aquela oposição burra. Porque assim, se você não é do mesmo partido que fulano, não é do mesmo grupo, e ele vai fazer de fato uma benfeitoria para a cidade, em São Paulo tem muito isso, né? Não, eu sou contra, eu não quero. Porque você vai sair, você vai ganhar esse destaque, você vai ficar na frente de todo mundo, vão falar que foi você. Então, oposição burra, eu sou contra. Eu sou a favor de ter oposição para questionar. Não, esse projeto está errado, né, não serve para isso, não serve para aquilo, top. Eu acho legal. Então, nesse aspecto, eu concordo em ter mais vereador. Mas, por outro lado, eu também tô com o Maurílio. Eu acho que menos é mais. Tá, mas Se talvez cada uma um coisa... fizesse o seu trabalho. Mas talvez uma coisa vocês dois concordem comigo. Talvez, quem sabe eu consigo colocar os dois. Ó, se ele E aí me- eu se vou ele- apelar se ele pra me Pérola. contrariar, cadê meu soco? Eu vou apelar pra Pérola. É óbvio, eu vou tipo, justamente o poder, para além do cargo de vereador, para além do cargo do prefeito, o poder da população de cobrar e fiscalizar. E aí o exemplo da Pérola, que é uma pessoa que tem influência nas redes e que as pessoas colocam, e tantas coisas chegam para as pessoas. Nossa, você viu tal coisa, olha, tal coisa tá errado, sofri tal coisa. E quantos pedidos, né, Pérola? Ah, você consegue ajudar com tal demanda, tal demanda. Só que mesmo você sendo uma pessoa que capta essas demandas, você não tem pra onde escoar, porque o poder público não quer receber, né? O poder público quer fingir que não tá ouvindo, porque se eu ouvir eu tenho que fazer alguma coisa. Então eu não preciso criar ouvidorias, não quero criar ouvidorias que se eu souber do problema eu tenho que resolver. Mas se a população conseguisse ter acesso, conseguisse ter voz, né? E aí que entra vocês que são as pessoas que são os influenciadores que influenciam positivamente a nossa sociedade, né? Que dialogam, que mostram as questões, as dores da sociedade e dá voz aos que, em teoria, era para ter lá na máquina pública o vereador, o prefeito, as pessoas que eram para ouvir e acabam sendo escutadas por vozes que na internet ecoam um problema, aí depois que aí no ciclo de política pública tem uma questão chamada agenda, né? Que depois que o problema entrou na agenda, né, que está sendo falado na internet, aí tá lá repercutindo no Instagram, no TikTok, em todas as redes, aí tá todo mundo falando, não, aí aparece 200 deputados, 100 vereadores, prefeito para resolver o problema, mas só quando pessoas que têm a voz, que veio não pela política, mas veio pela população, dando credibilidade, trazendo credibilidade, que consegue levar aquele problema à frente, né? E eu, aí, como que o Thiago falou, eu também penso na questão de que, às vezes, se aquela pessoa não concorda com aquilo que foi pedido pela população, se forem poucas pessoas, talvez ela vai simplesmente negligenciar, ela vai ignorar. Sim. Se for uma causa, por exemplo, alguém que tem uma intolerância contra uma religião e for um pedido de uma religião a qual ele não concorda, ele muito provavelmente vai ignorar e vai deixar aquele grupo ali à mercê, né? À mercê de não ter nenhuma modificação. Agora, se aquela pessoa não conseguiu pôr aquela porta, ela vai ter outras portas, né, para poder procurar, porque é uma parte de uma pauta que eu falo. A gente precisa de representação política. Porque, infelizmente, eles estão cada vez criando projetos que acabam cerceando o nosso direito de propagar a nossa fé. Sim, É uma defesa. E aí coloca-se em caixinhas os grupos para parecer que eles são menores, né? Hoje, o nosso país, né, o Brasil, foi fundado em conjunto com a Igreja Católica, né? É um país que o nosso Estado é laico, graças a Deus, né? É o Estado laico, mas onde você vai tem um crucifixo, tem várias questões. E por muitos e muitos anos, as igrejas evangélicas eram consideradas minorias e colocadas em caixinhas para ter o seu representante político,
Pior que não, você não pode falar com todo mundo, deixa que eu te represento, tá? Fica aí quietinho no banco e deixa que eu te represento. O pessoal da Xé também, o que tem de representante que fala, não, tá bom, pode dar sua opinião pra mim e deixa que eu levo lá. Mas quando que o povo vai ser encaminhado para resolver essa questão, né? E assim, mais fácil, não, a gente quer mais representatividade, vamos aumentar o número de vereadores. Não vamos aumentar o tamanho da galeria da Câmara. Sabe, assim, aumenta o tamanho da galeria da Câmara. Vamos colocar um prédio maior onde a população vai vir e a nossa audiência pública que cabe 50 pessoas, vai caber 200 pessoas. Vamos colocar um ônibus para trazer o pessoal para a Câmara em dia de audiência pública? Vamos fazer que as audiências públicas tenham 4 horas, 5 horas, microfone aberto para o pessoal colocar opinião? Não, não. Vereadores para representar. Deixa que a gente coloque alguém para te representar. Fica aí na cadeira, fica na sua casa, que a gente te representa. A gente fala sobre você, não vem falar aqui. E você sabe que quando o negócio lá repercutiu, né, da cadeirada do Datena, lá quando foi, né, o da Câmara aqui de Itanhaém, o povo tava ameaçando da cadeirada mesmo. Eu vi gente Inspirado. parafusando as cadeiras no chão. Cara, E eu fui aquele dia, que você foi na Câmara aquele dia, né? Fui, eu tava fui. com 5 cadeiras lá fora pra emprestar pro pessoal. Não, você tava alugando, né? Tava. E Porque tem que já fazer, né? negócio, né? Eu sou empreendedor. É, Tem 5 empreendedor. cadeiras pra alugar, caso alguém quisesse conversar. Você viu a demanda e atendeu, né? E eu faria o seguinte, eu traria ônibus, sim, né? Eu gostei da ideia, já pensou, você leva ônibus para assistir a audiência pública. Eu daria um soco em inglês para cada um e um pedaço de pau. Pra gente poder conversar com os vereadores. Só tô brincando, hein, vereador? Conversar pacificamente. A gente gosta de vocês. Você falou do crucifixo, eu lembrei do morcego. Que pena que não dá pra pôr. Eu ia pôr a imagem do crucifixo pra vocês verem. Eu Melhor queria não. perguntar pro Maurílio, quanto tempo que você empreende? eu empreendo já tem 10 anos. Eu comecei em São Paulo, meu primeiro empreendimento foi um Lava Rápido em São Paulo. Nossa, muitas Olha, metido histórias. com a Lava Jato, ó. De certa forma. Eu tive muitas experiências nesse comércio. Eu quase fali várias vezes porque eu não vencia pagar pendrive para cliente, celular, tudo que vocês imaginarem que havia dentro dos carros, os meninos roubavam. Nossa. Nossa. Era difícil demais, porque para trabalhar em Lava Rápido, você nunca vai encontrar um cara formado em mecatrônica para trabalhar para você, entendeu? Você vai sempre achar, com todo respeito, aquela galera que tá na rua mesmo, o cara que é quase um mendigo, o cara que é um ex-presidiário, que não tem chance em lugar nenhum, daí Lava Rápido pega, entende? Essa é a verdade. Então, era difícil, eu ajudava pra caramba, eu deixava os caras morarem nos quartinhos que tinha nesse prédio, né? Comprava roupa pros caras, dava sabonete, mas era complicado. O primeiro salário que eles pegavam era droga e cachaça. Pra você ter uma ideia, em um ano passaram mais de 90 caras no Lava Rápido. Cara, Em um ano. Não tinha condição nem de pensar em registrar ninguém, porque não dava tempo. O cara, 30 dias ou 15, quando pegava um valezinho, já desandava, sumia, e era complicadíssimo. Mas enfim, foi uma baita experiência para mim. Do Lava Rápido, eu passei para uma lanchonete. Eu inaugurei uma lanchonete em São Paulo, de frente à igreja do Valdemiro Santiago, ali no Brás. Inclusive, foi ali que a minha vida alavancou muito. Aí morei em São Paulo por 6 anos. Ali foi uma situação em que Deus me permitiu alavancar muito nos negócios, porém eu acabei adquirindo uma depressão muito profunda, né? Inclusive chegou um nível em que eu morava no 16º andar, eu estava tão depressivo que eu não conseguia descer para comprar comida. Sabe? Tipo assim, eu emagreci mesmo, eu fiquei com tanto medo, um pavor de sair na rua porque eu fui assaltado, né, e tal, e aquilo foi gerando um medo, uma ansiedade. Eu cheguei a comprar 6 ferrolhos e instalei do lado de dentro da porta, de tanto medo que eu tinha de alguém invadir. Era um negócio assim que já estava tomando conta da minha sanidade. E qual que foi a área de escape? Eu conheci a minha esposa na época lá nessa lanchonete. Eu falei, olha, eu preciso ir embora daqui porque eu tô doente pra caramba, eu tenho que buscar um lugar de paz. A ideia foi comprar um sítio e me mudar para o interior. Daí foi onde começou a carvoaria e tal, entende? Fui pro sítio, fiquei 3 meses com o celular desligado e o que me ajudou a literalmente me curar foi ter aquele contato com os animais, com a natureza, sem mais contato com pessoas. Você vê, a minha casa de sítio era a única casa do bairro inteiro que tinha grade nas janelas. E tanto que eu era, assim, aficionado com segurança, entende?
medo, né? Trouxe aquilo de São Paulo, tinha grade nas portas, na janela do banheiro. Nem que alguém quisesse entrar pela janela do banheiro, não conseguiria, porque é inviável. Mesmo assim, eu coloquei grade, enfim. Se tem um ladrão anão, quem gnomo, sabe, gnomo né? pode entrar. Né? Exato. É, Enfim, e aí, basicamente isso. Então, empreender sempre esteve comigo. Cheguei no sítio, aí eu pensei, puxa vida, eu vou ter que fazer alguma coisa, senão daqui a pouco a grana acaba e eu vou ter que voltar para São Paulo, né? Essa era a lógica da coisa. Daí foi que eu comecei com a carvoaria. Eu gostei pra caramba, me tornei referência no ramo, a nossa carvoaria se tornou a maior da cidade, a mais estruturada, inclusive. E acabou que empreender sempre esteve comigo. Eu nunca gostei de ficar parado ou de trabalhar para alguém. Eu sempre gostei de criar alguma coisa, sabe? E agora eu tô aqui no litoral, contente, feliz da vida, o comércio está prosperando, tem tudo para alavancar agora nessa primeira temporada e vamos ver o que vai dar, né? A gente tá aí apostando todas as fichas que o comércio vai explodir, né? Como dizem, né? Que aquela rua fica literalmente insuportável, né? De tanta gente. Eu tô ansioso para isso. Sim. a gente evita, né? A gente Ali evita é na temporada. Ah, e para comércio sobreviveu passar a ali. pior parte, que é o fora de Cara, temporada pro comércio, foi né? horrível. Você- Esse ano, inclusive, foi atípico, né? Esse ano ele consistiu em quase todos os finais de semana chuvosos, Sim. Sim. garoosos, né? E aí o que acontece? Inclusive, eu tenho um irmão que ele depende da praia em si, né? Ele ficou muito triste esse ano porque quase não conseguiu trabalhar, entende? E tem outras questões também que tem tido muito impacto aí na questão da visitação dos turistas, né? Jogos online, pô, os caras estão tirando 30 bi por mês da praça, é muita grana, é grana de gente simples que Sim. não tem mais para gastar, entendeu? Aí você fala, pô, mas como assim? Cara, são 30 bilhões por mês que estão saindo da praça, da mão do cara que poderia pegar 50 reais e ir lá e comprar 2 quilos de laranja, ele podia comprar 2 mangas, ele já não pode mais, ele perdeu no jogo. Então tem todas essas questões, entre outras, né? Os preços dos alimentos subiram pra caramba, o preço de carne explodiu. Então tem muitas questões que impactam a não visitação aqui da nossa cidade, entende? E você daria alguma dica para quem está pensando em começar a empreender? Teria dicas que você aprendeu que você acredita que são valiosas para que dê certo? Tem, tem algumas dicas sim. Eu quebrei muita cara, eu já tomei muito prejuízo em empreendimento, sabe? Eu consegui perder dinheiro tendo dinheiro. Eu tinha dinheiro para investir e eu consegui perder. E isso foi para mim a maior lição de todas, porque quando eu perdi tudo, eu consegui depois, com muito esforço, me reerguer sem ter dinheiro. Então eu ficava me questionando, cara, como que você conseguiu ter e ir para zero? Depois do zero você conseguiu ganhar. A lógica seria que tendo eu conseguisse crescer muito mais, né? Então assim, a questão é você, sabe, quem quer começar a empreender, obviamente que existe padrões, né, parâmetros, né? Ou você vai empreender com 10 mil, com 100, com 1 milhão, é totalmente diferente, entende? Mas basicamente é a mesma coisa, é você tentar fugir de juros de banco, tentar fugir de cartões, tenta fugir de parcela, de financiamento, porque isso aí, literalmente, você se torna um escravo dessas instituições, entende? É complicadíssimo. Se você for empreender, começa com menos, mas com o que for seu. Eu acho que esse é um grande ponto, sabe? Porque senão você literalmente se torna um escravo das instituições financeiras. Esse é um ponto crucial. Segundo, estudar pra caramba, cara. Sabe? Tipo, eu fiz um estudo de viabilidade antes de abrir esse comércio aqui. Eu fiquei 4 meses aqui, sabe? E até que eu falei, meu, mesmo que eu tenha que pôr do bolso para me manter na temporada, aliás, no período de inverno, né? Uhum. É bacana, vai ser bacana pegar depois aí 3 meses de fluxo forte, vai equivaler, né? E de fato foi o que aconteceu, sabe? A gente teve que colocar alguma coisinha aí para poder se manter, que já era esperado, inclusive, mas agora a tendência é que, né, exploda aí e seja tão bom quanto eu espero, né? Sim. Entende? Basicamente isso. Entender o público, né? Você falou de estudar tanto o seu próprio comércio quanto o público que você tá é muito importante, né? Hoje em dia está muito alta a questão do online, né, das Sim. vendas no Mercado Livre. Tem muita gente que vende aí na internet, tá ganhando muito dinheiro com isso, cara. Tem muita coisa para explorar. Pô, eu conheço cara em São Paulo que até 5 anos atrás era quebrado e hoje tem 100 milhões de patrimônio. De verdade. Sim. Eu vi ele pedindo, tipo, cartão de crédito do pai dele para comprar comida para casa, porque ele não tinha nada e hoje o cara tem 100 milhões. Então, assim, você quer oportunidade? Vai para São Paulo. Lá é a terra da oportunidade.
Foi lá que eu consegui, inclusive, com a honra e a glória de Deus, me alavancar na vida. Eu cheguei em São Paulo, acho que é um ponto importante de falar. Quando eu fui para São Paulo, inicialmente eu fui para descarregar caminhão de cebola, lá no Parque Dom Pedro, no Cantareira. Sabe? Uma simplicidade, eu passava uma necessidade violenta no interior. Eu lembro que quando eu fui, eu estava com 3 contas de água e 3 de luz penduradas na minha geladeira lá no interior, eu não tinha como pagar. Tava ferrado, eu parei o cara na rua, eu sabia que ele tinha um box lá no Cantareira, eu falei, cara, pelo amor de Deus, me dá um trabalho, cara, porque aqui eu carregava lenha na época, não sei se vocês sabem o que é isso, a lenha ela é cortada em metrinho, né, e joga aqueles pauzinhos em cima do caminhão para poder distribuir em São Paulo nas pizzarias e tal, eu carregava isso lá no interior. E era muito sofrido, uma tristeza violenta, cara, e aí foi que eu falei, eu prefiro descarregar cebola, é mais leve. E ganha mais. Você chora muito E, também. cara, de verdade, você vê. Entra no zóio, cara. Sim, sem dúvida. Eu fui para descarregar caminhão de cebola e quando eu cheguei lá, eu fazia esse trabalho, né? E depois logo ele me colocou para descarregar caminhão de ovo e depois de batata. A batata era sofrido, cara. Nossa, eu tomava um Voltaren todo dia porque latejava as minhas costas, cara. Nossa, e eu lembro que, era tão simples assim, sabe? Eu era um cara tão simples, tão humilde, que eu falei para um cara ele falou, qual é o seu sonho? Eu falei, meu sonho é comprar um Honda Civic e poder comer todo tipo de Danone que eu quiser. Cara, vou contar uma coisa que assim, chega a ser muito engraçado, mas eu nem sei se deveria. Depois vocês cortam se não ficar legal. Eu lembro que na primeira quinzena que eu peguei o dinheiro, eu fui no mercado, eu comprei R$ 300 de Danone, quando na época era muito dinheiro. E eu comi tanto Danone que eu fiquei 3 dias com desinteria. Puta merda, de verdade. Mas Não, dá pra sem entender, porque é É isso. uma coisa tão simples, tão simplória, mas era ali, sabe? O meu horizonte era aquilo. Eu sonhava com o teto do meu horizonte, porque assim, tanto a sabedoria quanto os seus sonhos ou metas, fazendo uma analogia, digamos assim que cada um de nós é representado por um balde, né? Nesse balde cabe X de água, entende? Dependendo da situação, quando chega na boquinha, uma gota faz ele transbordar. Então, assim, o meu balde, o meu transbordar ali era um Honda Civic e os Danone, entendeu? Tipo assim, era tudo para mim. E o tempo passou, eu conheci muitas pessoas. Certa vez um grande empresário me deu uma oportunidade e daí minha vida foi alavancando. Eu conheci pessoas, conheci doutores, conheci empresários, conheci bandido. Cara, ali para mim foi assim uma escola incrível que eu nunca vou esquecer. Foi o que me formou, sabe? Eu fiquei 5 anos trabalhando no Brás. Ali foi a grande faculdade da minha vida, sabe? De malandragem, de esperteza, de conhecimento. Eu acho que aquilo foi incrível, trouxe aquilo, né, para minha vida, para os negócios, e dali para cá eu não regredi mais. E os meus parâmetros de sonho cresceram também. Não é mais um Honda Civic. É o que agora? Um Porsche Exato. O da NET é bom. Daí pra Aquele cima. da NET Os Danones eu não mudei. Os Danone ainda... Aquele da NET cremoso, Só não como nossa, mais, aquilo é bom tanto. pra caramba. Não, pra mim o meu sonho era o Yakutão. Eu queria ter um Yakult de Você 1 litro. acredita? Eu falava assim, eu quero Yakult de 1 litro. Por que eles não inventam Yakult de 1 litro? Depois de alguns anos apareceu, né? O que é o genérico, mas só que é igualzinho Yakult de 1 litro. É isso. Porque Aí eu tinha um ódio, porque você pegava o Yakult, saía na rua, vinha alguém e falava assim, ó, pô, dá um gole. Meu, todo mundo Ah, sabe não, que o pedir Yakult gole só, de Yakult é mocado. o Yakult só tem um gole, cara. Todo mundo sabe. Não, é. Fato. Que isso? Dá um gole. É que o meu Yakult toma. Ué, dava uma raiva. Aí ela desejou tanto que aconteceu, Eu né? tava grávida, né, na época. Que legal. 1 litro. 1 litro, daí eu Yakult. vou lá, tomo 1 litro do Yakult, porque é um gole, então é o meu Sim. gole de 1 litro. Ah, certo. Respeito meu gole. Aí eu tomava um gole de Yakult, pronto, também ficava reinando lá no banheiro. Que lugar que é que você falou, Cantareira? Isso, no Parque Dom Pedro, ali em São Paulo. Ah, tá. Então não é Rua Cantareira, né? Perdão, Não é exatamente. porque a gente morava perto da Serra da Cantareira. Ah, sim, exatamente. Ali é outro, é bem longe dali, né? Na Rua Cadinho, Cantareira. cadinho. No No trânsito de São Paulo, uns 2 dias úteis. E a gente faz aqui, como eu disse, né? A nossa ideia é a gente colocar religião, colocar política, empreendimento, a gente vai falar de tudo aqui. Eu vou tentar trazer até o rapaz dos alienígenas, né? Que eu acho bacana. Agora Adoro esse assunto também. falando de religião. Você sempre foi evangélico? Sempre. Tive a oportunidade de estar em outras
casas de oração, mas a que sempre tocou profundamente o meu sentimento e que me fez sentir a virtude de Deus, a presença de Deus, foi a Congregação Cristã do Brasil. Eu sou inclusive batizado, né? No último dia 7 de abril de 2024, Deus concluiu essa obra na minha vida, que é me permitir, né, descer nas águas do Santo Batismo, e dali em diante eu creio de alma que ocorreu uma conversão em mim, porque a conversão é assim, ó, por exemplo, você estar em uma balada, digamos, só para você entender, e você literalmente não se sentir bem, você não ter desejo naquilo, você olhar para o lado e falar, cara, o que eu estou fazendo aqui? Isso não é mais para mim, essa música não me deixa mais feliz, a bebida não desce legal. Isso é conversão, entende? É quando você literalmente não sente mais desejo de estar ou de praticar algo. É uma conversão divina. Isso ocorreu em mim. Eu já fui de balada, já fui de tudo isso, de curtição, e hoje não mais. Hoje eu priorizo a família, ficar tranquilo, ficar em paz. Então, para mim foi incrível esse ponto. Creio que estou no caminho correto, digamos assim, do ponto de vista de uma pessoa próspera no tocante da família, no tocante, sabe, de você, nos negócios, inclusive, porque se o cara não tiver um ponderamento nessa questão da curtição, da farra, da bagunça, o cara, ele nunca vai ser um grande empresário, a não ser que ele seja do ramo, né, tipo, da noite e tal. Ah, das boates lá que quebrou, que eu falei. Deixa em off. Você parou com esse empreendimento aí. Exatamente. Então, assim, eu não sou mais do ramo. Bom, brincadeiras à parte. Mas assim, tem cara, parece ainda. Quer dizer, acho que fica, né, um pouco na pessoa. Ele parece um cantor sertanejo. Parece, Tem parece. gente que vai ali e fala, pô, cadê o Gustavo Lima? Pô, não sei o que, por conta desse corte que eu fiz, sabe? Mas ainda bem que o Gustavo muda a sua estética, né? Toda hora, né? Então, aí é isso. Mas algumas pessoas já até brincaram com isso, sabe? Tipo, você parece Gustavo Lima e tal. Bem que eu queria, né? Mas, enfim. Então, tem essa questão, sabe? A religião, para mim, hoje é fundamental na minha vida, de verdade. É o que rege o meu dia. Eu acordo escorregando da cama já ajoelhando para orar. É algo que é incrível. Eu comecei a usar até hidratante no joelho, cara, porque foi muito calo no meu joelho, de verdade. A gente estava conversando hoje, eu falei para você do Deus do Spinoza, né? Sim, Esse filósofo. sim. Isso é uma das coisas que, assim, cada um tem a sua maneira, a sua devoção, a sua maneira de encontrar Deus. Que nem que a gente conversou, né? Eu falei que estava explicando para ele, uma das visões se você não consegue me enxergar no sorriso de uma criança, no olhar de um animal, se você não conseguir, isso é Deus falando pro Spinoza lá. Sim. Se você não consegue me enxergar numa montanha, você visualizando o mar, se você não consegue me enxergar num abraço de um casal, numa mãe acariciando um filho, numa mãe pegando um nenenzinho no colo, o jeito que ela olha para ele, se você não consegue enxergar Deus nesses pontos, você não vai enxergar dentro de um livro preto. Sim. Não faz sentido. Aí eu achei legal que o Maurílio falou que é por aí. Ele encontrou Deus num dia específico, sentou na praia, quer dizer, Sim. mais uma das vezes que Sim. você encontrou. No momento de reflexão, sentou ali e ali ele sentiu o que é Deus. Exatamente. E eu acho isso tão bacana, dentre as coisas que está lá do filósofo Spinoza, essa parte do ajoelhar também não é uma crítica. Como eu digo, cada um tem a sua maneira, Claro, né, de sentir. A maneira que você se entrega, você faz, eu acho bonito isso. Porém, das coisas que ele disse também, foi mais ou menos assim, eu vou resumir que eu não lembro exatamente igual. Mas ele disse assim para o Spinoza, para de ficar gritando dentro de um templo escuro que você construiu e fala que é minha casa. Foi você que construiu, não tenho nada a ver com isso. Eu nunca pedi para você bater no peito e gritar meu nome, eu nunca pedi. Que Deus é ególatra você acha que eu sou? Para louvar só a mim, se eu dei um mundo para você experienciar, para você viver feliz. Por que vai ser pecado se eu te fiz assim? Eu te fiz para você experimentar o mundo, para você viver bem, viver feliz. Por que eu vou ficar te condenando o tempo todo? Ou seja, ele diz para Spinoza, para de ser maluco. Eu nunca pedi para você fazer esse tipo de coisa, para você se machucar por mim. Aonde? É mais ou menos assim. Eu acho bonito, acho profundo isso aí, sabe? Na verdade, assim, a questão do calo dos meus joelhos foi desleixo da minha parte. Uhum. Bastava que eu colocasse um lenço, alguma coisa. Só que, sei Não é lá, eu crítica, meio que só. me
Castiguei sem necessidade, mas não foi nem nessa intenção de demonstrar mais esforço, É um sacrifício, hábito. nada disso. É um Foi, hábito não, seu. foi um desleixo mesmo, assim, sabe? Eu tava tão preocupado em buscar um alento espiritual ali, uma conexão com Deus, que eu esqueci literalmente dessa questão da possibilidade de gerar um calo, até porque eu nem sabia que seria tão rápido assim, sabe? Mas enfim, a questão espiritual, cara, ela é muito vasta, muito extensa. Existe uma miscigenação gigantesca de religiões hoje em dia. Então, é um assunto que dá para conversar 5 horas, cara. Sim. E não dá nem para começar, entende? Então, tipo assim, A gente tem tempo. De falar de religião. então, é que eu tenho uma visão muito liberalista com relação a isso, sabe? As pessoas que, inclusive, seguem esse caminho, né? Que é o caminho evangélico da congregação, geralmente são muito fechadas, né? E eu acho que isso não é muito interessante, porque você veja bem, eu não posso dizer que essa é a melhor xícara do mundo, porque eu gosto dela, entende? Talvez você ache que aquele copinho plástico seja tão melhor quanto essa xícara aqui, mas é o seu ponto de vista, você gosta dele, entende? Ou seja, religião é a mesma coisa, até porque a palavra de Deus fala, muitos serão os caminhos, mas nem todos levarão ao reino do céu, Exatamente. entende? Na Bíblia não está escrito que a Batista vai levar para o céu, ou que a Bola de Neve vai levar para o céu, entende? Então, na bem da verdade, cara, eu creio que o caminho que nos levará ao céu, claramente você precisa de uma doutrinação religiosa, no meu ponto de vista, para que você tenha uma organização para a sua vida espiritual, entende? Porque ninguém sozinho vai conseguir também constituir um bom ensinamento, uma boa conduta, como diz uma boa. Qual é a palavra? Me fugiu agora. Quando você tem que ter. Só um minuto. Me fugiu. Desculpa. Ah, um bom testemunho. Para que você dê um bom testemunho no dia a dia, na sociedade, você precisa de uma igreja que te mostra, olha, cara, você não pode fazer isso, cara, você não pode fazer aquilo, né? Então, assim, é interessante. Mas se você nunca pode pensar que, pô, só aquele caminho que você escolheu seguir é o correto. Porque, veja bem, então quer dizer que essa pessoa que ela nunca roubou, ela nunca matou, ela ajudou gente pra caramba, ela cuida dos animais, ela morreu. Então, do ponto de vista da sua igreja, ela vai para o inferno porque ela não é batizada na sua igreja. Mas é. O NEC Faz foi boa, sentido, né? né? O NEC foi boa, né? É. Dimas foi ruim até o último segundo, foi. até os últimos 30 Exato, segundos é. do contexto bíblico. Exatamente. Dimas, do né? lado de Jesus na cruz, virou assim, pro outro bandido e falou: ó, o cara tá certo e a gente tá errado. Jesus olhou pra ele: ó, hoje comigo você tá no paraíso, A né? palavra de Deus fala que Jesus, ele ama os arrependidos, né? A palavra de Deus é clara. Ela diz que assim, quando você se arrepende e dá meia volta, o que é dar meia volta? É você ir no sentido contrário ao que você estava praticando. Quando você se arrepende, dá meia volta e pratica o contrário, diante de Deus, você já automaticamente passou a ter umas vestes limpas. Diz a palavra, tão branca como a neve. Quanto a neve, perdão. Então é isso, sabe? O arrependimento é um primeiro passo, mas o arrependimento, cara, dos seus pecados, ele tem que ser total, total. Arrependimento de corpo e alma. Eu me arrependo verdadeiramente, não vou praticar mais, não quero praticar mais. E, sabe, Deus é o caminho. Entende? Deus é o caminho. A igreja, como eu disse para ele hoje, a igreja é uma escola espiritual, uma escola religiosa. Uma escola que te ensina, que te mostra, olha assim, sabe? E é isso, sabe? A pessoa tem que escolher uma escola religiosa, que é uma igreja, e seguir. Mas nunca achar que aquela escola é a única que vai levar todo mundo para o céu. Não, Deus leva para o céu. Né? Deus leva para o céu. Cara, sabe uma coisa que eu percebi que foi incrível assim na minha vida nos últimos tempos, cara? Eu sempre fui muito ligado à parte financeira. Como eu vim de uma família pobre, quando eu consegui ganhar dinheiro, eu falei, meu Deus, né? Isso é a coisa mais incrível do mundo. E quando eu comecei a perder, eu comecei a ficar alucinado com aquilo, sabe? Eu não comia, eu não dormia, eu não cuidava bem da minha mulher, eu não era uma pessoa normal. Eu sofri demais com os prejuízos financeiros. E quando eu passei por uma situação, cara, no qual o problema não era dinheiro e o dinheiro não resolvia, daí que eu tive um momento de clareza e falei, meu Deus, cara, eu descobri o que realmente tem valor nessa vida, chama-se amor, cara.
Porque se você tiver todo o dinheiro, cara, do mundo, e você não tiver uma pessoa que você gosta do seu lado, meu amigo, tudo perde sentido, cara, de verdade. Outra situação é, tipo assim, uma doença. Sabe, eu tenho uma frase comigo que ela é muito importante e acho que muita gente vai carregar isso. É, tudo que com dinheiro resolve é barato. Torna-se caro quando o dinheiro não resolve. Por exemplo, o dono do Santander, ele morreu por asfixia, né? Ele morreu precisando de um item que é um bem natural, cara, que se chama ar. Tipo assim, putz, cara, o cara tinha alguns bilhões na conta e não pôde comprar ar para respirar, ele não pôde comprar mais vida. Aliás, ele nem precisaria, né? Porque o ar é um bem natural, como ele disse. Então você vê, tudo que com o dinheiro resolve é barato. Quando o dinheiro não resolve, daí é algo caro pra caramba. Sim, uma doença terminal. Eu tenho um exemplo disso aí pra dar também. O nosso filho mais velho, o Dudu, que inclusive que a Pérola foi ver agora, tem as complicações, ele é autista, cadeirante, e teve uma época que ele estava internado e a gente passou por isso. Ele precisava de um equipamento que a vida dele dependia desse equipamento. A gente tinha dinheiro para comprar, não era o problema. O problema era aonde que eu vou achar esse equipamento. Não tinha onde comprar. E não importava quanto custasse, a gente ia pagar. A gente dava um jeito, tinha o dinheiro na mão na época, não era caro. O fato é que ninguém tinha. E tem um cara que todo mundo falava mal, que a gente conhecia ele e conhecia de vista. Todo mundo falava mal. Ninguém falava bem, que ele é arrogante, que ele é prepotente, que não sei o quê. Quando ele viu que a Pérola divulgou, ó, a gente tá precisando de um negócio que a gente tem dinheiro pra comprar, mas não tá achando. Ele viu. Ele me ligou do nada. O cara me ligou e começou assim: meu irmão, do que você precisa? Eu falei: então, eu preciso desse equipamento aqui e tal, que é pra salvar o meu filho, não tô achando. Ele falou: eu vou achar hoje isso aí pra você. Ele falou: eu vou rodar o mundo, eu vou achar. O cara não foi, bicho. Ele foi, ele correu atrás, que ele também ele tem um dinheiro do caramba, né? E que ele não gosta que eu falo. Você sabe quem que é. Ele não gosta que eu falo. Cara, ele tem muito dinheiro, mas muito mesmo. Ele achou num hospital lá em Osasco. Começou a rodar São Paulo e falou: eu vou achar. Ele falou: e ó, ele combinou comigo na Vila Medeiros, lá em São Paulo. Ele falou: tal hora você me encontra na Vila Medeiros. Ele não trouxe um, ele trouxe uma sacola. E ele falou: ó, não vai faltar pra ele. E se sobrar, tem muita gente que precisa lá no hospital, entrega lá. Ele falou: tá aí, tá na tua mão. Eu falei: mano, não sei o que te falar, cara. Eu falei: não sei nem. Eu falei: quanto que ficou? Ele falou: porra. Ele fez assim pra mim: pô, aí, é seu. E você vê como é que é, você tem o dinheiro, você tem a possibilidade, e isso foi pra gente se tocar também. Que começou a entrar um valor razoável. E a gente não se deu conta de que, não tinha se dado conta do quanto não é importante. Não, de forma alguma. Quanto, sabe, o quanto pode ser Cara, nada na sua vida. a minha concepção mudou muito também, sabe? Mudou muito, mudou muito. É o tipo do tão pobre que só tem dinheiro. É, A fato. pessoa é tão Eu- pobre que só tem dinheiro. Hoje a minha concepção é totalmente diferente, de verdade. Eu me aproximei de Deus quando eu comecei a ter prejuízo financeiro. Aliás, 99% das pessoas fazem isso, né? Se aproximam de Deus quando estão literalmente passando por uma adversidade, uma aflição. E eu fiz isso quando eu estava passando por problema financeiro. E eu achei que já tinha me tornado um soldado valoroso diante de Deus, né? Ah, cara, foi só a condição começar a melhorar que eu esqueci de igreja, esqueci de Deus. E olha que ignorância. Eu falo isso hoje com pesar, mas aconteceu. E quando eu tive esse problema, cara, emocional, eu verdadeiramente me apeguei e me acheguei perto de Deus para nunca mais sair, cara. Reconheço minhas falhas, meus erros, já pedi perdão, com a honra e a glória do Senhor. Ele me deu a oportunidade de me batizar. Isso foi importantíssimo para mim. E hoje eu tenho essa concepção, cara. Amor em primeiro lugar. Sim. Cara, amor, servir a Deus, orar, ser um servo de Deus mesmo, de verdade. Tentar, é difícil, mas tentar viver em comunhão, tentar dar glória a Deus toda hora, todo dia, porque dessa forma, você, nesse mundo avassalador que a gente vive, você se esforça na presença do Senhor. E aí ele vai criando os caminhos para te favorecer, entende? É simples assim, cara. Simples assim. Quando você reconhece que tudo que você passou ou está passando de ruim é puramente
resultado das suas obras, já é um Exato. grande passo. Sim. Tá? Exato. Eu reconheço que todo aperto que eu passei, toda situação difícil, sofrimento, foi justamente eu mesmo que criei tudo aquilo. E é obviamente que Deus, com sua infinita misericórdia, ele me propicia, não como castigo, mas como uma consequência, vivenciar os tempos ruins, para que, obviamente, nesse período eu, tendo sabedoria, aprenda, reconheça e fale, Senhor, obrigado. Se você passar pela fase e aprender a reconhecer, cara, é top, velho, incrível. Você não vai voltar mais nesse caminho. Agora tem gente que é ignorante, Vai passa, precisar passar de novo. continua. Então, assim, entenda que o sofrimento, ele nada mais é do que uma situação que você mesmo cria, Sim. entende? E bem-aventurado é aquele que aprende e não faz mais, e vai Sim. por outro caminho. Viver em paz, cara, é fácil, cara. É tão fácil. Hoje eu tenho uma concepção, eu tenho 31 anos de idade, mas eu me sinto um cara de 60, cara, porque eu sou muito retido, muito na minha, não curto bagunça, não curto, sabe, situações de risco. Eu adoraria, por exemplo, experimentar paraquedas, mas não tenho coragem. A probabilidade de dar merda é muito grande, cara. Eu vou me expor a esse risco, Exatamente. entende? É uma questão de sabedoria, eu penso. Eu sei que muita gente vai criticar, mas é uma questão de sabedoria, cara. Sei lá, tipo assim, eu gostaria de estar 300 por hora com uma moto, adoraria, mas eu não tenho coragem. Eu também. A ignorância de fazer isso é tão grande, cara, que beira o ridículo, entende? Então, esses pontos, entende? Porque assim, ó, Deus, ele, veja bem, Deus, ele guarda o prudente. Deus, ele ama o prudente. O cara que, pô, peraí, isso aqui pode me pôr em risco, então eu não vou fazer. Deus guarda. Ah, mas eu acho que às vezes também ele gosta mais das cancinhas dos bêbados. É. Porque, meu amigo, você vê É. os caras fazendo cada coisa, você fala assim, você olha assim, você fica Não, mas por um Deus protege, e protege. dá aquela coisinha que você fala. Ele gosta individual, ele gosta de fulano. Aquele que às vezes tem um pai de família que tá chegando em casa e pisa numa casca de banana, escorrega, porque é estatística, a gente não sabe. Ele pisa numa casca de banana, escorrega, bate a cabeça e morre. Não, quando chegou a hora, assim, É, o cara toma 12 tiros e não acontece nada. O outro, quando chegou a hora, escorregou, puf, morreu de quê? é. Uma queda no banheiro. Você fala, oi? Uma queda no banheiro é isso. Tanto né? é que tem um amigo meu que Faz outro sentido. dia eu tava falando pra ele, eu queria uma casa com piscina. Né? Aí a Pérola falou, deixa comigo que eu resolvo. Falei, vamos montar uma casa com piscina. Ela comprou aquelas piscininhas de 1000 litros, sabe? Achei top. Aí, mó calorzão, eu escuto a água fervendo da piscina, né? Com o sol rachando. O que eu faço? Finalzinho de tarde, deitei na piscina, ó, relaxado, né? Daquele jeito assim. E tava tão gostoso, fui pegando no sono, cara. Ó o riso. Pegando no sono, e sabe quando você dá aquela mergulhadinha? Eu fiz assim, ó, a água entrou, já acordei e tal. Comentei com um amigo meu, falei, mano, você acredita que eu peguei no sono dentro da piscina? E quase que ia me afogando. Ele fez assim, ele é carioca, ele fez assim, aí Denis, puta morte merda, hein, mano? Porra, dá nem pra contar pros outros. Os outros falam, aí, Pérola, o que aconteceu com o Denis? Morreu? Foi assalto? Troca de tiro? Não, morreu na piscininha de 1000 litros. Pegou no sono. Pô, puta morte merda, cara. Chega do outro lado, é vergonha contar. Pô, não dá nem pra contar. É isso que você tava falando, agora falando sério, você vê que assim, as religiões, isso é algo que você aprendeu, é muito valoroso, né? Na religião, como que funciona. Na Umbanda também, eu sou sacerdote de Umbanda, Thiago do terreiro também, a gente fala que é o plantio e a colheita. Deus fez as regras do jogo, e é para todo mundo. Plantio é opcional, a colheita é obrigatória. É simples, é livre-arbítrio. Você é livre para escolher o que você vai plantar. Mas a colheita, você vai ter que fazer. Entendi. E outra coisa que a gente costuma dizer, né, no nosso tempo, no nosso terreiro, a única coisa que eu pelo menos também, eu tenho Jesus, a gente chama ele como o médium supremo. Ele veio para mostrar para o ser humano o que é ser um ser humano de verdade. E a única coisa que ele pediu, você sabe a única coisa que ele pediu para a humanidade quando ele foi indagado lá dos 10 mandamentos? Falaram assim para ele, que assim, eu vou falar do meu jeito, tá? Tava lá Jesus e os puxa-saco, né? GG andando, os puxa-saco, pá. E aí um dos puxa-saco falou, aí GG, se fosse hoje, né? Aí GG. Aí ele olhou e falou, fala aí, puxa-saco. E os 10 mandamentos, hein? Ele foi categórico, ele falou, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, aí está toda a lei.
matou o Velho Testamento. E ele falou algo que você ouvindo parece fácil. Amar a Deus sobre todas as coisas é mole. O próximo como a ti mesmo É fácil. É um trabalho Porra, interior. Eu acho fácil. É muito fácil você, exato, eu concordo com ele. É muito fácil você você falar assim, cara, vou ajudar o próximo meu. Não, o próximo Eu quero se ver não. você É, ajudar próximo, o. quem que fala da eu próxima? quero ver Se esse aqui não der certo, o próximo. eu Esse quero aqui ver não, o- esse aqui não. eu quero Porque ver- não dá. Eu quero ver você ter amor no seu coração para ajudar um próximo Você meu, nunca viu. que não é o seu Sim. próximo. É, exatamente. Só que aí, por complicado. outro lado, que nem a gente fala também dentro da Umbanda, se você parar para pensar nisso que foi pedido, levando em consideração que todo mundo, todo ser tem uma centelha de Deus dentro dele. Uma centelha divina, exato. Todo mundo tem. Eu creio nisso. Então Deus, ele faz parte de cada um. Exato. Então amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, você tem que amar você mesmo, você tem que estar bem para proporcionar um bem ao próximo. Sim, Então a primeira coisa que você tem que fazer é se amar. sim, Você tem que se manter da forma que Deus te colocou no mundo, sim. né? Limpo, seguindo o seu caminho e depois o próximo. Você pensando por esse lado também fica mais fácil. Sim. Primeiro a mim, a Deus e ao próximo como a mim mesmo, porque já está tudo dentro do mesmo entendimento. Né? Sim. Eu confesso para você, ó, eu não consigo amar todo próximo não. É, Tem uns próximos que eu tenho vontade de sentar a bicuda. Ah, tem uns próximos que não dá, cara. Eu tento, eu sei que é errado, mas tem uns próximos, tem uns próximos que outro dia me fechou no trânsito ali, fiquei, nossa, fui pra São Paulo. O próximo da frente, ele me deu uma fechada que eu já, ó. E eu zen, hein? Eu zen. tranquilo. Eu falei, não vou brigar com ninguém. O próximo me fechou, já deu esporro nele. Chamei de filho. Ô, filho! É, Não, mas esse no caso ainda é um desconhecido, né? A minha infância eu passei na igreja evangélica e tinha o pastor Haroldo, né? Que aprendi muito com ele. Mas ele falava o ensinamento que antes dele escolher quem ia ser separado para diácono, presbítero e tal na igreja, ele não reparava como a pessoa se comportava durante o horário do culto. Ele testemunho fora da igreja. nem fora. No estacionamento, chegando, no estacionamento indo embora. Com os outros e até com a própria família. Se o cara virava pro filho, vamos, moleque, entra no carro. Não sei o que, tal. O cara chegava no estacionamento, cada um de um lado, sem se falar e tal, não sei o que. Chegava lá na frente e sentava, aí todo mundo lindo, todo mundo sorrindo, abraça o irmão do lado exato, e tal. Cara, isso aí Acabou, exatamente. o marido não conversa com a esposa não conversa com o marido, o cara chuta o cachorro, o cara briga com o filho, exato, tá e cheio de aí? gente que vive isso, brother. Vive uma fantasia, Sim. uma personagem, entende? Ali nas mediações da igreja, entende? Só que no dia a dia o cara é um escroto, Sim. entende? A mulher também é um escroto, entende? Tipo assim, nesse sentido, né? De não ser uma boa pessoa na presença de Deus, entende? A questão é essa. Eu falei pra ele hoje isso, se eu não me engano, eu falei, cara, você ser uma pessoa que sente Deus, cara, é diferente de servir a Deus, porque servir a Deus é justamente isso, é eu ir para a igreja, eu colocar meu terno, é eu tocar um instrumento, tá, eu servi a Deus ali, né, assim, diante da doutrina, mas no meu dia a dia, pô, eu dou em cima da mulher do pastor, entende? Quer dizer, isso, eu não tô sentindo Deus verdadeiramente. E sabe, cara, a palavra de Deus fala que o templo de Deus é o nosso corpo. Então a gente tem que zelar disso aqui, zelar do que sai. Né? Tudo é lícito, porém nem tudo convém. Então você tem o livre-arbítrio, como ele disse, e o julgamento de certo e errado já nasce dentro da gente, cara. Sim. Você entendeu? Esse discernimento todo mundo o tem, discernimento, né? esse negócio de, eu não sei o que eu fiz, né? Pô, cara, na verdade é assim, é que quando você está, veja bem, existe uma analogia que fala assim, existia um muro, de um lado estava Jesus, em cima do muro estava um ser humano, do outro lado estava o diabo, certo? E aí Jesus estava ali assim, né? Pô, cara, vem pra cá, aqui é salvação, aqui é vida, sai dessa, aqui não sei o que, aqui não sei o que, não sei o que. E o cara ali indeciso. Aí alguém de fora falou, ô diabo, por que você não insiste pro cara pular pro seu lado, igual Jesus está falando? Ele falou, porque aquele que está em dúvida já está comigo. Entende? Então não existe em cima do muro. Ou você está com Deus ou você está com maligno. Entende? E é isso, você tem que ter essa certeza. Por que eu quis dizer isso? Porque não tem como, cara, você ir beber numa festa, usar cigarro lá, fumar, sei lá o quê, e depois você achar que, pô, cara, mas eu sou um puta cara religioso. Não, entende? O pecado, a palavra é clara, onde abundou o pecado, superabundará a graça. Desde que você se entregue verdadeiramente, entende? E, cara, não há nada mais gostoso que sentir a presença de Deus, a virtude, do meu ponto de vista,
respeito todas as religiões, de verdade mesmo, assim, eu sou um cara super de boa mesmo, tranquilo, não tenho ignorância nesse ponto. Acho que tem que ter diversidade mesmo, tem que ter discórdia de opiniões, né? Discordância de opiniões, perdão, não é discórdia. E basicamente isso, sabe? Eu acho super válido a gente aprender, conversar e trocar conhecimento, como vocês dizem, né? É maravilhoso, de verdade, Bacana. tem muita coisa para agregar. A ideia é essa, eu quero uns debates aqui. Eu quero aquelas pessoas que não concordam. Eu quero pessoa que briga, eu quero. Vou trazer tanto de política quanto de religião. É isso. Trazer aqueles pastor fanático, colocar o César do outro lado. Ah, Maurílio, só tenho a te agradecer. Eu acredito que vai ficar muito bacana esse conteúdo, o vídeo vai ficar muito Espero que bom. sim. Um bate-papo aí que foi enriquecedor, com muitos pontos de vista, com muita experiência, bastante coisa legal. Agradecer mais uma vez ao Denis aqui por esse espaço. Para quem não conhece, aqui a gente está no DF Studio, esse estúdio de podcast aqui, esse espaço bacana. Agradecer aqui ao Maurílio pela participação, esse podcast ficou tão bacana, acredito que todo mundo vai gostar. Agradecer você que assistiu até aqui. Nossa querida Pérola, que teve que se ausentar um pedaço para conseguir cuidar lá do Dudu, mas muito obrigado. Ao Denis Ferraz e ao todo o estúdio, ao DF Studio, aqui esse espaço bacana. E já colocar aqui, né, Denis? E daqui a pouco eu passo o microfone para ele, explica aí os detalhes, a forma de entrar em contato. Desse lugar tão bacana, você quiser fazer o seu podcast, entre em contato com o Denis aqui no DF Studio. E agradecer ao Denis Ferraz aqui pela toda a estrutura do DF Studio, onde roda aqui o nosso podcast do Impacto Paulista. é isso aí, minha vez agora? Sua vez. Então, o Impacto Paulista está acontecendo aqui no DF Studio para você. Se você quiser fazer o seu podcast, se você tem ideia de fazer uma programação, falar e contar suas histórias e tal, entre em contato aqui, me chama. Tem como colocar um número em algum lugar? Sim, dá para colocar. Então nós vamos colocar um número aqui em algum lugar misterioso desse lugar, vai aparecer o número, entre em contato com a gente, tá bom? Uma estrutura legal, tá bem localizado, tem um conforto bom, estamos melhorando a nossa infraestrutura, então entre em contato com a gente, tá? Quiser fazer o seu podcast, chama nós. E eu também quero falar um pouquinho do nosso patrocinador, Beleza de Padilha, para você que quer acessórios lindos, quer presentear o amor da sua vida. Essa é a loja que vai ter o acessório perfeito para você. Então acessa aí belezadepadilha.com.br. Fera aí, bicho. Bom, é isso. Muito obrigada a todos, muito obrigada, Maurílio. Obrigado. A gente espera ter uma nova oportunidade da gente poder marcar um novo encontro para a gente ainda conversar ainda mais. Com certeza, foi um prazer imenso estar aqui com vocês. Espero que a gente tenha conseguido gerar um conteúdo de valor aí para que as pessoas assistam, né, e recomendem isso para outras pessoas. Enfim, foi um prazer imenso estar aqui. Valeu! Bacana.